Você já imaginou um teatro da janela? Pois é, esse é o trabalho que fez o grupo Esparrama ganhar espaço não só nas ruas, como também na cena cultural paulista. Da janela de um apartamento em frente ao famoso viaduto do Minhocão, o elevado Presidente João Goulart, tem início o espetáculo Navegar. A montagem conta a história dos pequenos navegadores Nina e Samuel, que se conhecem, resolvem juntar as embarcações para continuar transformando as ruas e vielas por onde passam. Mas são surpreendidos por um gatão que se proclama dono de todas as coisas do mundo e que agora quer o barco das crianças. Vamos ver um trechinho. A partir de hoje, eu, o gatão, proclamo que nessa cidade imaginar não pode. Olha só, primeiro de tudo, roubaram a nossa imaginação, já não achei isso legal. Aí depois falaram que a gente não podia navegar com o nosso barco pela cidade. Achei isso tão baixo astral. E pegaram tudo que a gente tinha, até o teatro na janela fecharam. A cidade é bicho grande e solto, que não cabe na gaiola. Se o olho não tá no peixe, o gato vem e te enrola. Se o olho não tá no peixe, o gato vem e te enrola. Cidade é bicho grande e solto, que não cabe na gaiola. Se o olho não tá no peixe, o gato vem e te enrola. Se o olho não tá no peixe, o gato vem e te enrola. Quero correr, quero brincar. Não pode, não pode, não. Quero falar o que eu pensar. Não. Navegar. Pode não. Não. Voz. Não. Navegando, se não der, eu vou voar. Navegando, se não der, eu vou. Navegando, se não der, eu vou voar. Navegando, se não der, eu vou. Navegando, se não der, eu vou voar. Navegando, se não der, eu vou. Navegando, se não der, eu vou voar. Pois é, nesse feriado prolongado, o Grupo Esparrama traz o Teatro da Janela para o Parque Regional da Criança Emi Aron Feldman, que fica em Santo André, e a entrada é gratuita. Para falar sobre essa apresentação especial e outras atividades do grupo, estão aqui com a gente o Rani Guerra e o Kleber Brianês, que integram o Grupo Esparrama. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Boa tarde. Vocês vão ter, então, a peça, o espetáculo, e tem uma exposição junto também, né? Fala um pouquinho sobre isso, como vai acontecer? Olha, esse projeto pra gente ele é muito especial, o Navegar. Nós fomos contemplados pela 29ª Lei de Fomento, que proporcionou pelo menos 1 ano e 4 meses de pesquisa. E os primeiros 6 meses dessa pesquisa nós fizemos 3 expedições fantásticas. A gente trabalha só com teatro infantil. E nós visitamos 3 instituições, né, 3 equipamentos que trabalham com crianças. Um deles foi a EMEI Gabriel Prestes, de 5 e 6 anos. Que fica onde? Fica na Rua da Consolação. Tá bom, ali no centrinho, nossos vizinhos, né? Nossa sede ali na Amaral Gurgel, ali de frente ao Minhocão. Depois nós fomos para o Céu Heliópolis com a Escola da Ponte e as crianças do CCA Mina. E depois as crianças que tem um grupo de teatro chamado Dá Trabalho Mas É Bom, da ocupação Lord Palace, ali na Santa Cecília. Maravilhoso. O material que a gente colheu dessas investigações, o que a gente partiu de uma pergunta que era o que a criança tem de imaginário da cidade? E aí, nessa busca, surgiu uma materialidade incrível, foram 6 meses, e surgiu a nossa exposição. Então a gente anda junto nesse projeto com o espetáculo Navegar, com a exposição, e uma oficina de mediação para educadoras e educadores, que quem dá é uma das atrizes, a Lígia Campos. E é tudo isso que a gente vai levar para Santo André no dia 16. Foi a partir, então, dessas escutas que vocês montaram o espetáculo Navegar. Vocês construíram essa história do Navegar. Isso. A gente teve como mote que cidade é essa? Essa cidade que nós construímos está preparada para a criança? Como que é esse imaginário da criança com relação à cidade? Foi isso que a gente foi investigar em cada um desses lugares. E aí a gente colheu os mais diversos materiais, desenho, massinha. Em cada uma das visitas a gente ia preparado com alguma coisa. Ou nós éramos viajantes, navegantes, né? E o nosso barco tinha quebrado. Sim. Então a gente precisava que consertassem o nosso barco. E aí você chega numa classe
com crianças de 5, 6 anos e pergunta: eu preciso de alguém que saiba consertar barco. Quem sabe? Eu! Não, mas vocês não entenderam. Eu preciso Tem que de ser especialista. Eu! Aí a gente... Não tem erro, não tem erro. Aí a gente criou algumas coisas assim. Por exemplo, a gente tinha uma máquina que era o medrônomo. Sim. O que é o medrônomo? É um medidor de medos. E ele estava quebrado. Para consertar o medrônomo, a gente tinha que abastecer ele com medos. Então, do que você tem medo na cidade? E aí a gente colheu as mais diversas histórias e respostas. A construção do espetáculo me parece tão legal quanto o espetáculo. Nossa, foi um processo muito... Primeiro porque você chega você parte com esse mote, né? Essa pergunta, e aí você acha que você vai chegar lá e alguma criança vai virar para você e falar assim: o imaginário que eu tenho da cidade é... É, 2 pontos. Não, eu acho que não, né? Não foi isso. Então ela vem através de subjetividades infinitas, de uma poesia dilatada, de um tempo de um fluxo imaginativo que só a criança tem. E de uma simplicidade muito rica. Tipo, você pergunta para uma criança: o que é a cidade para você? Ela faz assim. É isso. Onde eu tô é a cidade, onde eu estiver é a cidade. Literalmente assim, ela abre os braços e olha em volta, onde até o olhar se perde, assim, você fala: Claro. É verdade. Que nós contamos com 3 outros profissionais, artistas, que nos ajudaram a fazer essa coleta. Legal. E foi imprescindível. Cici Eiko, ela entrou como fotógrafa e registradora. E foi maravilhoso. O poeta Daniel Viana. Sim. Gente, quem não conhece ainda esse povo, vai atrás, porque são fantásticas mesmo, são figuras incríveis. E a ilustradora Marina Faria, que acompanhou. Então elas estavam sempre com a gente na sala de aula, elas ficavam no cantinho, não intervinham, e iam colhendo todas essas pérolas que iam surgindo, e ora traduzindo em desenho, ora traduzindo em poesia, ora traduzindo numa fotografia. Que é isso que vai estar na exposição, inclusive, né? É isso que você vai encontrar na exposição. Bacana. Também. A materialidade desses 3 artistas. O grupo vai fazer 5 anos agora, né? É esse ano, dia ano que 17. vem? Agora! Dia 17 de novembro de 2013 foi quando a gente abriu a janela pela primeira vez. E de onde surgiu a ideia de abrir a janela? Então, o Kleber adora contar essa história. Eu adoro. Eu acabei de contar. Adora contar essa história. Adoro. Olha, em 2013, a gente estava ensaiando um espetáculo. O nosso primeiro espetáculo era o 2x4. Sim. Que é a disputa de 2 palhaços pela regência de um quarteto de cordas. Tá. Então, no elenco, 2 palhaços e um quarteto de cordas. A gente ensaiava neste apartamento aos domingos, que era quando a gente conseguia reunir a maior quantidade de pessoas. Aí, de domingo, o Minhocão é fechado para os carros. Então as pessoas caminham lá. Isso. A gente ensaiando, janela aberta, calor. No intervalo, os palhaços iam para a janela, tudo. E as pessoas começavam a tirar foto, juntar na frente da janela, ouvir a música que estava rolando lá dentro. Tinha um quarteto de cordas dentro de um apartamento. E aí a gente falou assim: nossa, essa janela tem potencial para muita coisa aí. E isso começou a permear a nossa cabeça. Vamos fazer alguma coisa para a janela? Não sei, mas como? Porque não tinha edital para esse tipo de coisa. Claro. Não tinha, da onde a gente vai conseguir? E aí a gente bancou, a gente falou: vamos fazer, vamos bancar. Aí bancamos a produção do nosso bolso, claro. Quando eu falo do nosso bolso, é contando com parcerias todo e tipo de amigos ajuda. incríveis, A assim. mãe de um costura e o outro vem e recorta, e se Que vira à legal. noite O na casa do amigo costurando. O cenógrafo, que foi o Jaime Pinheiro, de Tatuí, do Conservatório de Tatuí, que é um artista incrível, maravilhoso. Ele faz coisas magníficas com papelão e cola quente. E cola quente. Fica lindo. Maravilhoso. Exato. E Fez aí, um enorme sucesso, né? Porque vocês ficaram conhecidos por conta desse teatro na janela. Basicamente aí. E aí foi muito legal, que a gente começou a partir, né, a gente começou a fazer os testes lá, ia para todos os domingos, a gente ia para lá, testar o tamanho que as coisas tinham que ter, o volume de voz, praticamente 10 metros de distância da janela até o elevado. Então, né, qual a intensidade que as coisas precisam ter, de cor, de tamanho, de duração, enfim. Tem uma curiosidade que quem está sentado ali no Minhocão, né, a 10 metros, então a gente ia para lá fazer o experimento, a gente falava aqui cotidianamente e tudo ficava enrolado e não dava. Então tudo que você está vendo
Nós estamos falando mais articulado e demorado e chega em tempo sincronizado. Da janela até Da janela até lá. Puxa, foi um aprendizado Foi um enorme aprendizado para e um vocês. desenvolvimento de Claro. técnica. Foi. E aí a gente estreou, a estreia tinha de 30 a 35 pessoas na plateia. E a gente já chegou a colocar lá em cima 1.200 pessoas. Puxa vida! É. Mas foi alguma coisa especial ou não? Foi juntando? Juntando. A gente tem... Nossa. Paulo, que amava Pedro e amava Bia, chamou o Caetano e aí foi Isso. chegando. A gente tem um público já bem cativo, assim, bem legal dessa história que a gente vem construindo. Então, a gente publica alguma coisa na nossa página, vai ter espetáculo, a galera já... E continua tendo na janela? Porque teve uma época que teve um problema, não é? De continuar fazendo na janela. Sim. A gente está ali num lugar bem delicado. Sim. Né? O Minhocão. É. O Minhocão é polêmica desde que é feito e não sei se vai ser desfeito e ainda, né? O povo gera ainda polêmica reluta por pra isso. E gera polêmica por isso. E foi um período em que a gente pegou... Estava próximo da virada cultural e não pode deixar uma quantidade de pessoas entrarem no Minhocão por conta da instabilidade dele e aproveitaram essa brecha para... E tem sempre alguém com essa genialidade de arrumar as brechas para que se dissemine, né? Que acabe com o que tem de belo de cultura e de movimento espontâneo. Porque, afinal de contas, a ocupação do Minhocão é uma ocupação espontânea. Sim. E aí aproveitaram dessas brechas e já tinha algumas denúncias no Ministério Público pelo movimento que tinha no Minhocão, porque ele vira à madrugada. Ele encerrava na noite de sábado e abria só na manhã de segunda-feira. Sim. Então, as madrugadas ali, o pessoal alegando, tem muito movimento de gente, brigando, lá. Então, vamos proibir um pouco esse movimento. E nisso, o teatro estava ali no meio. E tentaram nos barrar. Não, e da pior forma. Um ser humano fingiu ser da prefeitura, com uma carteirinha falsa, inclusive, e deu uma carteirada na nossa síndica. Olha o absurdo que eu estou contando, gente. Mas tem que ser contado. Puxa. Dizendo que ele era do ministério e que estávamos proibidos pela prefeitura de apresentar. Imediatamente, a mobilização não veio da gente, veio da comunidade. A galera começou a ligar para o subprefeito e para a galera toda lá movimentar, fazer essa pressão, que história é essa, que história é essa. A gente estava bem no ápice do segundo espetáculo, Minhoca na Cabeça. E aí não deu outra. Toca no celular, quem é alguém da prefeitura, que nem sei como conseguiu achar a gente, falando, pela misericórdia, abre essa janela. Continuem. Que legal. E tivemos graças, né, a deusa, a abrir a nossa janela. Esse foi o primeiro que a gente passou. Não passamos mais nenhum. O que a gente enfrenta ali é o cotidiano mesmo de gentrificação, especulação imobiliária, que está o tempo todo atrapalhando o desenvolvimento daquele pedaço de cidade, né? Sim. Só para encerrar, eu queria que vocês comentassem um pouco, porque vários dos projetos que vocês desenvolveram de teatro, de livro, exposição, vocês tiveram recursos de editais. E agora existe essa discussão sobre a continuidade de editais, dessas verbas que vão servir para ajudar a cultura e o teatro. Como vocês veem essa situação na cidade? Preocupante, que mais? Olha, para a cultura, para o teatro, para as artes, nunca teve um período fácil. Sim. Nunca teve um período dócil, nunca teve ninguém que falou assim, vem, serão acolhidos e tá aqui o dinheiro, é isso mesmo que a gente precisa. Isso a gente já sabe. Todavia, estamos passando por um momento absurdo. Ele chegou no limite do absurdo. Quando você tem artistas indo bater contra o secretário de Cultura, porque esse está tentando acabar com os projetos de lei de incentivo e fazer um desmonte mesmo escancarado, declaradamente, é porque chegamos num absurdo. As leis de incentivo, especialmente, eu vou falar aqui de uma, a qual nós fomos contemplados agora, né? A 29ª edição de Teatro de Fomento Municipal. É um bem, gente, que não é para beneficiar grupo de teatro. Ele é para beneficiar a cidade. O fomento, ele surge com a proposta de venham grupos de teatro pesquisar a cidade. O que você tem para devolver para a cidade? Foi isso que a gente fez e até agora, na 29ª, todos os grupos também o fizeram, né? E ameaçar isso é ameaçar diretamente a ideia de uma cidade diferente, a ideia de uma novidade na cidade, a ideia de uma cidade cultural. De uma cidade de cultura, sim, com cultura. Claro. E apagar isso, o único
projeto mesmo que envolve tudo isso é o medo, porque os artistas, vocês estão aqui com o Everton maravilhoso, o que ele abre a boca para dizer. Então temos aí a música, todas as artes, falar um pouquinho aqui, puxando o meu lado do teatro, é a disputa de imaginário. Sim. E a gente entra forte nessa parte. Então você vem me dizer que a cidade tem que ser feita de um jeito, de uma coloração, numa tônica. E chega ao teatro e fala assim, e se não? E se esse cara que estiver aí, ele estiver mentindo e só estiver enganando e com interesse unicamente em ganância? Sei lá, sendo bem simplista. Essa disputa de imaginário derruba e amedronta as pessoas. E o governo, vigente inclusive, o que ele mais quer é menos problema disso, né? Claro. Menos pensantes. Menos pensantes. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Todo sucesso para vocês na peça, na exposição. Muito obrigado. Obrigada. Deixa eu dar o serviço, inclusive, vamos repetir a agenda do Grupo Esparrama nessa semana em Santo André. A exposição Navegar, uma expedição por imaginários, vai de hoje até dia 16 de novembro, com visitação das 8 às 18, às 6 horas da tarde. O espetáculo Navegar será no dia 16 de novembro, sexta-feira, então na emenda do feriado, às 3 da tarde, com entrada gratuita. Tudo isso no Parque Regional da Criança Emi Arum Feldman, que fica na Avenida Itamaraty, número 536, na Vila Jaçatuba, em Santo André, São Paulo. Certinho, né? Maravilhoso. Certíssimo. Todos convidados. Super convidados. Todas as pessoas. Essa Emi que a gente vai apresentar agora é bem especial para mim. Você é de Santo André, né? Sou de Santo André e há 20 anos eu comecei a fazer teatro lá. Que bacana. Foi a minha primeira montagem. Que sirva de inspiração para muitas outras crianças. E aí né? voltar para esse lugar assim, Claro. Agora com o espetáculo, puxa, um baita presente. Ah, Assim. Que bacana. Legal. Bom. Muito obrigada, pessoal. Obrigado Obrigado, vocês. Thalita. Valeu. Obrigado.